Olá, estamos aqui hoje para falar de um assunto muito importante, pertinente em nossa sociedade, que é a questão da exploração e abuso sexual de crianças e adolescentes. Para este fim, foi criado o ECA, em 1990, no dia 13 de julho, que tem como intuito, vem no artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, apontar que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente o direito à saúde, à alimentação, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária. O Estatuto ainda garante que crianças e adolescentes devem ser protegidas de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Em 1998, no dia 18 de maio, foi criado o movimento Faça Bonito, que tem como símbolo esta flor. Esta flor que marca, que tem um significado, que o amarelo significa que são as primeiras cores do desenho da primeira infância. E a flor, que é sensível, que é frágil como uma criança. Por que o dia 18 de maio? Porque o dia 18 de maio marca uma tragédia horrorosa que aconteceu em Vitória, no Espírito Santo, que foi marcada pela morte cruel da criança Araceli, de apenas 8 anos. Araceli foi sequestrada, drogada, morta com requintes de crueldade. E isso criou uma revolta em todo o país. Só que as pessoas que fizeram esse mal para ela, até hoje ainda estão impunes. Então, como tantas as vezes que as crianças são violentadas, que as crianças têm os seus direitos violados, mais uma vez, como nesse caso, os algozes ficaram impunes. Então, a gente chega à conclusão de que toda a sociedade, todas as pessoas, a família, todos nós, professores, vizinhos, familiares, pai, mãe, todos nós temos a responsabilidade, como também o Estado, como também toda a sociedade tem o dever de proteger, o dever de vigiar, o dever de cuidar de todas as crianças e aos adolescentes. Isso está previsto no Estatuto da Criança, no ECA. Então, que todas as pessoas que convivam, que vejam, que assistam a essa crueldade, que assistam a qualquer fato que venha a ser suspeito, que denuncie. Para isso existe o Disque 100, para isso existe as polícias civil e militar, para isso existe o Conselho Tutelar. Então, aos pais, vocês pais, a todos nós que temos o dever, que temos a obrigação de cuidar de nossas crianças, cabe a nós a vigilância contínua dessas crianças. Porque essas crianças, muitas vezes, elas são vítimas, em 70% dos casos, as crianças, elas são vítimas não de pessoas distantes, não de pessoas desconhecidas, mas daquelas pessoas que estão ali, no dia a dia. Daquele avô bonzinho, daquele padrasto legal, daquele tio gente boa, daquele vizinho prestativo, daquela pessoa que está para ali, que está por perto, que está presente todo o tempo. Então, cabe a você, pai, a você, mãe, que cuida, que ama, faça bonito. Você que gosta, que ama o seu filho, então cuide, faça a sua parte. Como é que você vai fazer a sua parte? É você você conversar. Quanto menor, não existe, eu vou deixar meu filho crescer para ele ter consciência do que é um abuso sexual, para ele ter uma consciência do que é certo, do que é errado, quando é hora de dizer não. Não. A hora é quanto menor. Você conversa da maneira que você conhece o seu filho. Então você chega, você conversa, você explica o que é carinho, o que é carícia,
ensine a ele dizer não ao que machuca, ao que viola. Porque muitas vezes nesses casos, quando a criança ela tem conhecimento, ela sabe, mesmo ela sendo inocente, mas se ela foi, desde pequenininha, se ela foi acostumada a saber que o corpo dela é um segredo, que ninguém pode violar, que ninguém pode mexer, que ninguém pode tocar, seja quem for, se aquilo ali você tem que, faça a sua criança identificar o que é uma carícia, o que é um carinho, o que é uma violência. Aquilo que faz mal, aquilo que está prejudicando a ela, que está violando ela. Então, ensine a ela a dizer não, ensine a ela a denunciar. Deixe aberto esse espaço entre você e seu filho, para que quando ele se sentir violado, ele chegue para você e fale, está acontecendo isso e isso. Porque então, nesse caso, você vai poder evitar que o mal aconteça. Muitas vezes as pessoas, por questão familiar, porque muitas das vezes essa pessoa está bem próxima. Essa pessoa ela está ali, no convívio. Ela é família. Então, muitas vezes, o que acontece? Todo mundo se cala. Então, esse abusador, ele é viciado, ele não vai parar. Então, se você não denuncia, se não vai chegar a denúncia a ninguém, então isso vai continuar com outra pessoa, às vezes até da mesma família. Então, qualquer coisa, mesmo graças a Deus não aconteceu o ato em si, mas ia acontecer. Então, você tem que estar preparado para enfrentar. Você tem que estar preparado para lutar, embora que a sua luta seja solitária. Porque todas as pessoas, elas vão sim, eu não vou me meter nisso. Isso aí não, né? Vamos deixar para lá, deixa que eles resolvam. Mas enfrente só, denuncie. Porque você vai evitar que aconteça com o seu filho, que aconteça com outras crianças. Porque essas pessoas, elas têm que ser identificadas. Então, que os direitos das crianças, que eles não sejam violados, que nós não tenhamos mais crianças que crescem com essa marca, que crescem com essa falha, que crescem pensando que elas foram culpadas de tudo que aconteceu. Muitas vezes essas crianças, elas tornam-se sim adultos que se libertam disso tudo, mas na maioria dos casos as crianças elas não conseguem se libertar, elas não conseguem ser adultos felizes. Então, muitas das vezes, as pessoas que sofrem certos abusos, ou elas são bloqueadas nessa questão, ou elas vão se tornar também pessoas, né? Estudos apontam isso, que elas vão se tornar iguais, que elas vão fazer a mesma coisa. Então, do mesmo jeito, a gente tem que garantir às nossas crianças um bem-estar. Do mesmo jeito, é a violência, são as violações de todos os direitos. Se você cria uma criança num ambiente violento, essa criança vai ser violenta também. Estudos apontam isso. Então, nós educadores, que nós estamos ali naquele convívio, nós temos essa percepção da criança que ela é criada com violência, porque ela brinca com violência. A criança, a mãe é o espelho, o pai é o espelho. Então, muitas vezes, quando a criança brinca, ela transparece aquilo que ela vê em casa. Quando ela brinca de ser mãe, você sente a mãe que ela tem, o pai que ela tem. Porque ela deixa que isso fique ali claro, quando ela está brincando, a maneira como ela fala, a maneira como ela se expressa com as bonequinhas. Então, você vê que aquilo ali, a criança ela imita. Então, você vê a criação que aquela criança tem a partir de uma brincadeira. Então, essa violência que essa criança sofre, ela é repassada. Ela passa a vida dela vai seguir consequente disso aí. Então, que os direitos dessas crianças, que eles sejam garantidos sim, que elas tenham direito sim a uma boa alimentação, a uma boa habitação, à educação, a uma família, a um seio familiar de paz, a uma família que compreenda, a uma família que eduque, a uma família que converse.
Então você pai, você mãe, esteja atento ao seu filho, esteja atento às necessidades dele, esteja atento à educação dele. Embora que é difícil, é muito difícil. É difícil porque os pais estão hoje muito ausentes, porque precisam trabalhar. Mas o momento que você estiver, o momento que você puder, seja presente, se faça presente. Existem 1000 maneiras de você ser presente na vida do seu filho, de você se fazer presente. Então, que esses direitos, garanta os direitos do seu filho, garanta os direitos das crianças da sociedade. Se você vê qualquer coisa que esteja ali aos seus olhos, que seja suspeito, qualquer coisa, que a suspeita ela é valiosa, porque a suspeita ela não foi um caso consumado ainda. Então denuncie, faça o seu direito, faça o seu dever de cidadão, faça o seu dever de uma pessoa que vive em uma sociedade que é uma sociedade justa, que quer que essas pessoas, que esses indivíduos, que eles cumpram as medidas que são necessárias para que eles não façam mais. O caso Araceli, que aconteceu em 1973, ficou impune porque as pessoas tiveram medo, porque as pessoas não quiseram se envolver. Então, nesse caso, houve sim um julgamento, esses algozes foram sim julgados, eles foram condenados em primeira instância, mas houve recursos que deixou eles livres, e livres também porque não teve ninguém, não houve ninguém que quisesse denunciar, que tivesse coragem de denunciar. Então, essa denúncia que você faz de qualquer ato, de qualquer coisa que você veja, que esteja infringindo esses direitos, você faz isso, você não vai ser envolvido em nada, você vai estar ali fazendo o seu dever, mas ninguém vai saber que você fez. Então faça a sua parte. Faça a sua parte como sociedade, faça a sua parte como pai, como mãe, como professor. Se todos nós ficarmos juntos, se todos nós estivermos em um mesmo pensamento, isso não vai mais acontecer. Sabemos nós que existem várias formas de violência, várias formas que as crianças e adolescentes têm os seus direitos violados. Mas esse direito, essa violência sexual, nós sabemos que entre tantos os outros direitos violados, esse é o mais importante, porque isso causa uma ferida muito grande na vida, isso causa um retrocesso à nossa sociedade. Então, faça bonito. Esse 18 de maio, que marca uma tragédia tão grandiosa, uma tragédia tão triste. Então, que esse 18 de maio, que ele não seja só hoje, que as coisas não aconteçam só hoje, que aconteçam sempre. Então, que nós lutemos pelos direitos das nossas crianças e adolescentes.